Bom, vamos lá, estamos quase finalizando. Vamos falar agora sobre cultura e diferença, né? Todos nós, né, sabemos que o Japão é um país que venera, né, o professor. Eles se dobram ao professor. O que a gente não pode nem entrar, né, em parâmetro para falar da educação e do professor, né, no sistema brasileiro. Se a gente for falar sobre isso, a gente não sai daqui hoje, né? Como é a questão da falta de valorização dos profissionais de educação, da educação de modo geral. E no Japão isso é levado tão a sério, né? A pressão social é tão forte em cima desses indivíduos acerca da educação, né? Acerca da cultura, que muitas das vezes o fracasso escolar leva esses indivíduos ao suicídio, a tentarem contra a própria vida. E isso no Japão é considerado normal, né? Porque isso é uma questão cultural, como a gente está aqui, né, bem pontuando. E no Brasil, né, quando a gente fala de educação, eu que trabalho diretamente com escolas, né, com instituições não governamentais, né, instituições filantrópicas, e vejo, principalmente se tratando de ensino público, né, a decadência da educação, da valorização do professor, né? Na minha época eu lembro, tudo bem que eu não sou jovem, né? Mas na minha época eu me lembro bem de que os professores eram tão respeitados, né? Que ao entrar na sala nós nos colocávamos de pé. Eu não sou muito da época da palmatória, né? Mas cheguei a ficar ajoelhada no milho, cheguei a ficar de cara para a parede, de escrever 150 vezes no caderno, não devo conversar em sala de aula. Mas assim, talvez naquele momento para nós, né, para mim, falo por mim, né, porque eu não sei a faixa etária de vocês, mas vocês de repente são bem mais jovens que eu, não tiveram esse tipo de educação. Mas eu vejo o quanto importante foi esse processo para mim, né? E antigamente os pais brigavam com os filhos, né? Por conta de não estudarem e não obtiverem boas notas. E hoje, né, os pais vão à escola confrontar o professor por que o filho não tirou, né, a boa nota ou 10. Eu observo isso até em vocês mesmo, que são adultos, né? Eu falo, gente, aluno é tudo igual. Tem alunos que ficam aborrecidos porque muitas das vezes não tiraram 10 no trabalho, tiraram 10 na prova. Eu falo, né? Isso é uma coisa cultural, né? Vocês ficam tão preocupados com isso. Acho importante a gente compreender, né, os conceitos, fazer uso desses conteúdos e não propriamente, né, se preocupar com a questão da nota. Então, ele, quando fala dessa cultura e dessa diferença, é isso, de que cada país, né, tem a sua cultura. E quando ele fala da cultura em mudança, né, que é já caminhando aí já para o final da nossa apostila, ele vai dizer que a cultura não é algo estático, ou seja, que ela modifica, ela vai mudar de acordo com os acontecimentos que são vividos, né, com os integrantes desse grupo. E valores que possuíam muita força no passado vão se enfraquecer nesse novo contexto, nesse novo convívio, né? Eu sou de uma época de que até hoje eu peço bênção aos meus pais, né? Eu já não sou tão novinha, como eu falei aqui, não vou falar a idade, mas eu tenho esse costume, eu tenho essa cultura. E eu acho isso tão importante, né? Quando minha mãe e meu pai dizem, Deus te abençoe, minha filha, né? E hoje, culturalmente falando, é um valor que se perdeu, né? Ficou lá atrás, ele se enfraqueceu e se perdeu. Porque as novas gerações, se bobear, nem olham mais pra gente. Tudo agora é a tecnologia, o WhatsApp. Às vezes a gente dentro da nossa própria casa, né?
O filho às vezes está no quarto, você está na sala e vocês estão se falando pelo WhatsApp. Então, né, isso depende muito dessa nova geração e dessas necessidades que surgem nesse mundo social, que não é estático, né? Aí ele fala de movimentos aqui contraculturais, que cita aí o punk e o rock, que são exemplos claros do processo de mudança de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada. E fala de uma questão que eu acho até um tanto engraçado, né? Que é o processo que ele chama de aculturação, que nada mais é quando uma cultura absorve uma cultura de um outro país, toma isso para si. Vou citar aqui alguns exemplos bem práticos, e aí vocês vão conseguir entender melhor essa questão da aculturação. Gente, hoje no Brasil, praticamente tudo que a gente fala é americanizado. Perceberam? Fast food, drive-to, hot dog, né? Então, assim, a gente acabou absorvendo, né, e americanizando aí algumas questões culturais, inclusive na nossa própria cultura, né? E a gente tem isso como um processo natural, porque nós absorvemos a cultura de um outro país, né? E isso se dá através da relação, né, que são estabelecidas quando nós, de certa forma, entramos em contato com esse tipo de cultura, né? E aí a gente absorve e isso muitas das vezes se perpetua, né? Nessas diferentes culturas. Então é isso. Nós vamos entrar agora nas considerações finais no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido aí o processo de aculturação. Eu acredito que sim, né? Até porque a gente faz muito isso, né? Hoje, o tempo todo a gente faz uso de alguns termos, né, americanos, mas qualquer dúvida, registrem lá na plataforma e a gente conversa, tá bom? Até o próximo vídeo e vamos finalizando aí esse módulo. Beijo, beijo.